Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Volkswagen Nivus em sua versão Highline com motor 1.0 TSI de 128 cavalos e transmissão automática Aisin de 6 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando conteúdo específico maior, mais detalhado de algum determinado carro, pesquise a área das playlists, que lá tem o conteúdo de diversos carros que são meus no seu uso cotidiano. Então, o Volkswagen Nivus já era prometido aí há cerca de 2 anos, pouco após o lançamento do Volkswagen Polo, em cima dessa atual plataforma MQB A00. É um carro conceitualmente bastante interessante. Ele pode trazer muito da nova dianteira que deverá ser aplicada ao Volkswagen Polo e Virtus a partir do seu facelift, Ficou bastante interessante o desenho do carro, conceitual, mas muita gente esperava que fosse um SUV de verdade. Para mim ele não é nada de um SUV, ele nada mais é do que um Polo erguido com um conceito visual um pouco diferente. Lembrando que o Polo já tem 2 derivados teoricamente SUVs, que é o caso do Nivus e do T-Cross, que são os 2 que saem da mesma plataforma MQB A00 e derivam diretamente do atual Polo. Vocês conseguem perceber o parentesco do Nivus com o Polo, principalmente por conta das portas laterais, que são as mesmas do Polo, e também do painel de instrumentos do carro, exceto o volante, ele é todo igual ao do Polo. Mas a construção é boa, os materiais poderiam ser de melhor qualidade. Eu acho que é muito simples, mesmo no Polo e agora no Nivus é tudo plástico duro. E quando é na versão básica, a Comfort Line, é um plástico de uma coloração que dá um tom de carro vagabundo que não condiz com o preço. A unidade que eu avaliei, ela custa R$98 mil. As versões de entrada custam a partir de R$85 mil. Esse Virtus aí que é um trava-língua quando a gente fala Nivus e Virtus. Não sei porque eu estou travando a língua com isso. Mas esse Nivus, ele tem um entre-eixos um pouquinho mais curto do que o T-Cross. Ele tem o mesmo entre-eixos do Polo. E apesar dele ser mais longo do que o T-Cross, curiosamente. O espaço interno dele é adequado, principalmente no banco traseiro. E o porta-malas eu achei ele melhor do que o do T-Cross. Em termos de painel, falando agora no painel, essa unidade Highline já vem com Active Info Display, aquele painel totalmente digital, que espelha o mapa, faz todas essas peripécias. Mas a parte mais interessante, principalmente no meio multimídia, super atual, das centrais multimídias, está na central multimídia do Nivus. Por quê? Ele tem um HD interno de 10 GB, onde você pode instalar diversos aplicativos, que podem auxiliar na condução, ou até mesmo aplicativos aleatórios que você acha nas lojas do Google. Então, assim, bastante interessante esse retrospecto, Além de ser uma central multimídia bastante rápida e que funciona também por gestos, Você não precisa colocar o dedo nela para ela funcionar. Então, isso é um fato muito relevante e muito legal. Em termos de opcionais, um dos opcionais dessa unidade Highline me chamou muito a atenção. Nessa versão de R$98 mil, ele já vem com controle piloto automático adaptativo, que eu acho que é um dos melhores sistemas que você pode ter num carro nos dias de hoje, porque é simplesmente o controle automático de velocidade que, quando o carro da frente freia, ele freia sozinho também, e se o carro da frente sai, ele volta à velocidade que você programou, o que é bastante cômodo e confortável na sua utilização. Essa unidade também, que eu testei, tinha um sistema que faz a frenagem automática, que eu achei bastante interessante, principalmente no âmbito de segurança. Explicando mercadologicamente o Nivus, ele não vem para ser superior ao T-Cross como ele aparenta, Principalmente o desenho dele, eu acho que ele é muito mais chamativo do que o do T-Cross, Inclusive porque
o Nivus não terá um motor 1.4, né? Ele só vai ser vendido com esse conjunto específico, que é um motor 1.0 turbo e a transmissão automática AISIN de 6 velocidades. Em termos de desempenho, ele é adequado, não é nada de demais. Ele parece um bom 2.0 ou 1.8 dos dias de hoje, né? Aspirado. Ele cumpre os 100 km por hora em torno de 11 segundos, é a impressão que eu tenho na hora de dirigir o carro. Em termos de consumo, ele é bom, né? Eu utilizei essa unidade com gasolina no ciclo urbano. Eu obtive médias de 13 km por litro de gasolina com ar-condicionado ligado, e na estrada, andando a 110 km por hora, em torno de 2.400 rotações por minuto, com o ar-condicionado ligado, eu obtive médias em torno aí dos seus 17,5 a 18 km por litro, que eu achei bastante relevante. Até porque a aerodinâmica dele é muito boa, né? Principalmente por conta daquele caimento da traseira, né? Que ele é teoricamente um SUV-coupé. Para mim ele é um hatchback puro, erguido, mas tudo bem, querem dizer que é um SUV-coupé. Então a aerodinâmica ela privilegia também a questão do consumo, apesar da elevação dele em relação ao solo, né, com a suspensão. Dinamicamente ele é um pouco mais macio do que o Polo, isso me surpreendeu, porque como ele tem uma altura um pouco maior, ele poderia ser mais rígido, né, para melhorar a dinâmica do carro em curvas. Mas é um carro bom de curva, ele tem pouca transferência lateral, né, então você consegue dirigir o carro com uma dinâmica muito boa, também muito auxiliado por conta do diferencial de deslizamento eletrônico, né, o XDS, que ajuda bastante a dinâmica, principalmente para um carro com tração dianteira. Em termos de buracos e tudo, às vezes eu senti umas certas batidas secas que eu não gostei tanto, né? Ele poderia isolar ainda mais a carroceria, principalmente pensando que é teoricamente um SUV, né? Falando novamente em desempenho e silêncio a bordo, a 100 km por hora temos aí em torno de 2.100 rotações por minuto, né? E a 120 km por hora nós temos 2.750 giros, o que causa um conforto acústico bastante grande e também promove uma economia de combustível bastante interessante quando você está com o carro num ciclo de estrada. Em termos dos opcionais, como eu disse, ele é bastante completo, com ar-condicionado digital, vem principalmente com um piloto automático adaptativo, sistema que freia o carro sozinho, múltiplos airbags, a central multimídia que é muito completa. Eu acredito que só ficou faltando um teto solar, né, para o carro ficar mais chamativo, né, ficar mais interessante ainda. Mas no restante ele é bastante completo e bastante interessante como conceito. O preço muito elevado, 100 mil reais por um carro 1.0. Muita gente xingava há algum tempo atrás o Golf com essa motorização, né, e não aceitava pagar. Mas vocês podem ter certeza que vai ter fila de espera para a compra do novo Nivus, com esse motor 1000 turbo, né? De diferenças consideráveis, né? Porque o Golf era um carro médio, bem refinado, ao contrário do Nivus, que era um carro de entrada com uma plataforma mais atualizada, né? Mas nada de demais. Em termos de posição de dirigir, ele é muito bom, né? Ele tem variação da profundidade e altura do volante, e o banco do motorista também tem regulagem de altura. É um pouco mais elevado que o Polo, obviamente, por se tratar de um conceito de SUV, mas também super adequado. Nada excessivamente elevado, como acontece em determinados carros até normais, como era o caso da antiga geração do Onix, né, com aquele ponto H super forçado. No mais, um carro interessante, que ele está fadado ao sucesso. Provavelmente ele vai influenciar as outras marcas, né, a seguirem esse conceito estético, né, do, entre aspas, mini SUV coupé, né, que para mim é mais um hatchback do que outra coisa. E aqui eu digo boto aqui um ponto e vírgula. A Renault havia prometido aqui para o Brasil o Arcana, que é um SUV coupé derivado da Captur. Ela acabou cancelando e perdeu a oportunidade de lançar um mercado que tem bastante futuro, né? Tem um futuro muito promissor, ainda mais na era do conceito da moda dos SUVs, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo eu vou responder. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!